No dia em que Deus me permitiu viver essa experiência de ressurreição, eu tinha acabado de escrever uma carta para Ele e eu tinha 15 anos de igreja, ministério de louvor, evangelismo, célula. E naquela carta eu falei assim: Deus, estou tentando fazer tudo certo e está dando tudo errado. Alguém já se sentiu assim aqui? Fala a verdade. Gente, a gente é muito orgulhoso, cara, na hora de levantar a mão assim, ó. A gente tem que assumir que a gente é pó. Esquece a autopreservação, deixa. O importante é que ele cresça. Quando a gente começa a querer ser alguma coisa, a gente limita demais o poder de Deus, porque Ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Alguém aqui já sentiu, tô me esforçando para fazer tudo certo e tá dando tudo errado? Que bonito. Somos todos iguais. Aquele dia eu escrevi uma carta e falei: Deus, estou no fundo do poço, como é que pode? Eu vivo na tua igreja, eu estou lá servindo, estou em todos os ministérios ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, não saio de dentro da igreja. Eu falei: Senhor, eu não sei aonde que eu posso ter errado. Faz o que for preciso, mas me leva de volta para o centro da tua vontade. Porque eu sei, Senhor, que naquele dia em que eu te entreguei a minha vida, eu estava no centro da tua vontade. Eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. Depois disso, eu não sei o que eu fiz. Talvez eu não tenha te consultado nas minhas decisões. Talvez eu não tive paciência para esperar o teu processo. Talvez eu não me submeti o suficiente para que fosse do teu jeito. Talvez eu tenha tentado adaptar a tua palavra às minhas propostas pessoais. Mas com certeza o resultado foi estranho. Eu estou mal. Faça o que for preciso. Você tem coragem de dizer para Deus: faça o que for preciso? Tem coragem? É preciso abrir mão do controle. É preciso estar disponível para que as coisas fiquem completamente bagunçadas da noite para o dia. Faça o que for preciso. Como eu posso dizer que Ele é meu Deus, se na verdade quem manda na minha vida sou eu? Queridos, o arrependimento é um aprendizado constante de se sujeitar completamente a Deus, para que a gente consiga resistir ao diabo e ele realmente fuja de nós. As pessoas querem andar com Jesus para serem mais poderosas. Essa é a verdade. Mas eu preciso que você saiba que o diabo não tem medo de você. Muito pelo contrário. Por isso a Bíblia diz que se eu não me sujeitar completamente a Deus e entender que é Ele, não sou eu não tenho força para resistir ao diabo. Então, se você anda com Jesus para se sentir mais poderoso, para tentar enfrentar o inferno sozinho, você está lascado. E por isso a tua vida espiritual é cheia de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E vira e mexe, você fala: caramba, eu vou ligar para o pastor para falar a mesma coisa de novo. No dia seguinte que eu escrevi aquela carta, eu acordei, eu estava com 8 meses de gestação, minha barriga estufada, doendo demais. Eu falei: estou em trabalho de parto. Chegando no hospital, comecei a vomitar um líquido preto. E os médicos disseram: você não está em trabalho de parto, você não tem dilatação e a gente não sabe o que está acontecendo. Queridos, eu escrevi uma carta na madrugada anterior e a minha gestação estava perfeita. Não tinha um problema de saúde, nada.
4 dias vomitando aquele líquido preto. Já sem consciência, uma dor insuportável. Eles disseram: vamos tirar o bebê para ver o que está acontecendo com ela. Me levaram para uma sala de parto, eu broncoaspirei o vômito. Eu já estava vomitando líquido fecal. Meu intestino tinha rompido, necrosado. Não tem como alguém sobreviver a isso. Será que se eu soubesse que isso ia acontecer, eu tinha escrito aquela carta? Nós temos medo do processo. Nós fugimos do processo. Mas o que Deus quer te tornar depende do processo. Não, Jesus, eu quero, mas tem que ser confortável, tá bom? Eu quero banco de couro, ar-condicionado, teto solar, para chegar lá no destino que o Senhor planejou para mim. Jesus foi para o deserto, ficou 40 dias lá, o Filho de Deus. Passou fome, sede, encarou o diabo. Mas você não, você quer ar-condicionado. No momento em que eu broncoaspirei aquele vômito, eu fiquei inconsciente. Meu maior sonho era maternidade, porque eu era estéril. E aquela gestação já era fruto de uma palavra profética que eu recebi, dizendo: Deus está abrindo seu ventre, Ele vai alegrar a sua casa. E realmente Ele alegrou. Olha o meu milagre aqui. Só vou mostrar a você. Olha que milagre lindo. Ele pode dizer: eu nasci de uma mulher estéril. Porque ela era discípula de Jesus. Do momento em que ele nasceu, graças a Deus, perfeito, mesmo com aquele abdômen todo contaminado. Foi para a UTI neonatal, ficou 12 dias lá, só que eu embarquei numa viagem muito longa. Todos os meus órgãos pararam. Eu fiquei ligada em máquinas. Falência cardiovascular, falência respiratória, falência hepática, hemodiálise 24 horas. 4 meses sem urinar. Traqueostomia. Eu era uma adoradora, encurtou minha laringe, atrofiou minha prega vocal, eu fiquei sem voz. Perdi meus cabelos, tive uma miopatia grave, perdi toda a musculatura do corpo. Fiquei deformada, pernas, braços, mãos. E nas inúmeras cirurgias que abriam meu abdômen para lavar, porque toda vez que eles abriam e começavam a lavar aquelas fezes que tinham por todos os órgãos, eu começava a perder os sinais, tinha que fechar de novo. E aí continuava contaminado, ia inflamando. Em uma das aberturas, inclusive numa cirurgia no pulmão, eu contraí uma superbactéria hospitalar, multiresistente, chamada KPC. É uma bactéria que não tem cura, também. Naquela mesma semana, estava em todos os jornais que a KPC estava nas UTIs, matando todas as pessoas. Chegou uma hora, não conseguiam mais fechar minha barriga. Vocês viram a imagem, ela aberta, com os órgãos todos expostos. 300 transfusões de sangue. Eu tenho sangue de 300 pessoas diferentes no meu corpo. Louvado seja Deus por isso. Quando eu fiz aquela oração, eu não sabia qual era o meu maior inimigo. Mas Deus queria me ensinar na prática que o meu maior inimigo era o orgulho. Eu queria viver para Deus, mas eu queria que fosse do meu jeito. As minhas ideias são tão boas. Por que não? Eu tenho a solução, eu só quero que Ele abençoe a minha solução. Deus abençoa os meus planos.
Você já percebeu que quando você escolhe um Senhor para comandar a sua vida e você diz para Ele, abençoe os meus planos, você agora está no controle, não é mais Ele? Porque se Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, então são os planos dEle. Ou será que a gente não aprendeu a obedecer? A gente não aprendeu. Somos uma geração que não recebe ordens, afinal de contas. Então a gente acorda e fala, Deus abençoe o meu dia. Cuida de mim nos meus projetos. Olha só, Senhor, eu vou abrir minha agenda aqui, eu tenho essa reunião aqui às 10 da manhã. Por favor, chuva de bênção. Quem é Deus nessa história? Você ou Ele? Será que a gente está brincando? Já parou para pensar que talvez a gente esteja vivendo um teatro? Misericórdia, fala misericórdia. Será que é por isso que os milagres nem sempre acontecem? As libertações nem sempre acontecem? Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, a gente foi expulsar um demônio ali e não saiu, mas a gente falou em teu nome. Quem conhece essa passagem? O que Jesus falou? Essa casta aí só sai com jejum. O que é jejum, gente? Jejum é humilhação. Jejum é humilhação. Jejum e oração. O que Jesus estava falando? Ele estava falando assim, ó, diminui. Vocês estão querendo usar meu nome? Diminui. Está faltando jejum. Está faltando oração. Porque enquanto o diabo te olhar e ver você, ele vai rir. Ele tem que olhar para você e ver Jesus. Aí ele corre. Eu não sabia que meu maior inimigo era a minha autossuficiência. Queridos, todos nós temos motivos para ser autossuficiente. Ou porque você sofreu demais, ou porque você cresceu sozinho, você teve que se virar muito cedo, você foi maltratado, sofreu violência na infância. A gente tem motivo, a gente tem resposta. Não consigo confiar em ninguém, eu tive que crescer, amadurecer muito cedo. Eu tive que me virar, mas acontece que essas barreiras que a gente começa a levantar para se proteger da vida, para se proteger das pessoas, impedem que Deus reine de verdade no nosso coração, porque a gente não consegue confiar nele. Ó Deus, faz o que o Senhor quiser, mas me avisa antes para eu poder dizer se autorizo ou não. Eu tenho medo que Deus faça alguma coisa que eu não vou gostar, que vai me ferir. Porque eu carrego marcas da minha história, carrego marcas na minha memória. E aí Jesus fala, você tem que nascer de novo. Eu estava na igreja há 15 anos, com um ministério, evangelizando, expulsando demônio, adorando, orando por enfermos. Mas alguma coisa lá dentro de mim dizia, eu ainda não tenho a plenitude da vontade de Deus, porque nos meus projetos pessoais, eu estou infeliz. E Deus falou assim, entra no processo de desconstrução e humilhação. Aprende a ser fraca e deixa eu cuidar de você. Para de querer ter o controle de tudo, porque eu sou Deus e eu não preciso da sua ajuda. Deus não precisa da sua opinião. Deus não precisa das suas dicas. Ele já sabe o que você vai falar antes da palavra chegar na tua boca. E quando você fala, a Bíblia fala que você ora errado. Pelo amor de Deus. Se eu não falar, Deus não vai saber. Se não fosse o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, conforme a vontade de Deus. O que seria de nós? Existe um avivamento pronto para ser derramado sobre a igreja, porque Jesus está voltando em poucos anos. Não tem mais tempo para ilusão, fantasia e teatro. Não dá mais. Agora é o evangelho verdadeiro. Aquele da igreja primitiva. Está morto? Levanta.
Jesus não precisava ir expulsar o demônio, porque o demônio fugia só de olhar para ele. É a presença. Quatro meses e meio, totalmente morta e desenganada. 2 paradas cardíacas de 18 minutos. O Conselho Mundial de Nefrologia diz que rins parados há 2 meses nunca mais vão funcionar. Precisam ser transplantados. E até hoje, ninguém no mundo explica, inclusive meu caso já foi enviado para universidades no Canadá, em outros países, como meu rim voltou a funcionar 4 meses e meio depois, sem nenhuma sequela, da noite para o dia. Eu ouvia de tudo dentro daquele hospital. Quando eu acordei do coma, 2 meses depois, eu fiquei paralisada, sem movimentos, apenas com os olhos abertos, e achavam que eu tinha lesão cerebral, porque eu não piscava, não me expressava, não tinha nenhum tipo de movimento que dissesse o que eu estou entendendo. Mas eu ouvia tudo. E eu só conseguia fazer um pensamento, que era uma frase curtinha, que dizia assim: Espírito Santo, fica comigo. Eu sou viciada no Espírito Santo. Até hoje eu digo: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Porque eu sou muito medrosa, insegura. Todos os dias, o tempo todo, aonde eu vou, o Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, eu não estava aqui. Mas eu não lembrava, quando eu acordei do coma, quem eu era. Eu não lembrava nada, nem meu nome. Só que Deus é tão perfeito. Diga: Deus é pontual. Deus é perfeito. Deus é detalhista. Às vezes Ele tem que deixar você em coma um pouquinho para Ele poder organizar a sua vida. E as enfermeiras vinham me dar banho, por acaso Deus colocou uma equipe de enfermeiras cristãs e ficava ali: recebe a cura. 3 horas para dar o banho em mim, com 5 enfermeiras, porque eu estava com 150 quilos de inchaço por causa da inflamação. Recebe a cura. Um monte de dreno, um monte de tubo. Vocês viram a imagem? É difícil de olhar. Recebe uma nova unção. O dia que eu acordei, comecei a ouvir aquelas canções e eu falei assim: eu tenho um Deus. E elas falavam: oi, Bianca, bom dia, Bianca. E eu: Bianca, 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 pensando: Bianca, sou eu chamo Bianca. Eu chamo Bianca e eu tenho um Deus. Está pronto para recomeçar a sua vida? Talvez o teu processo seja outro. Muito provavelmente. Não tenha medo. Se tiver alguma dificuldade no meio do caminho, eu entendi que Deus é absolutamente poderoso para realizar aquilo que eu preciso, das formas que eu nunca imaginei. É melhor passar pelo vale com Ele, se for para deixar pegadas para quem vier atrás, do que ficar no topo do mundo sem Ele e perder tudo. A gente adia muitos processos que na verdade iam transformar a gente em quem realmente Deus quer que a gente seja, por medo de sofrer. Mas o sofrimento com Deus é um rio de consolo. O que seria de Paulo sem as perseguições? A excelência da glória se manifestava quando ele dizia: eu não sou nada. Espírito Santo, fica comigo. Espírito
Espírito Santo, fica comigo. As pessoas estão andando de um lado para o outro nessa UTI, eu não consigo me mexer, elas não sabem nem que eu estou ouvindo e entendendo as coisas. Eu não sei que oração, que dia é hoje, em que ano eu estou. Fica comigo. Eu só sei que eu estou há semanas acordada. E eu sei que eu não como, eu sei que eu não bebo. Como que eu estou viva? Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Até que um dia, um médico entrou no box da UTI onde eu estava, abriu a cortina. Eu não tinha a menor ideia de como eu estava, porque eu ficava olhando só na mesma posição, tinha um lençol em cima de mim. E ele veio no meu ouvido e disse: olá, Bianca, eu sou o Dr. Rômulo, teu cirurgião. Queridos, os meus médicos que acompanharam toda a minha gestação desligaram o celular o dia que eu passei mal, era feriado. Eu fui para um hospital pelo plano médico e fui atendida o tempo todo por médicos que eu nunca vi na vida, escolhidos pelo plano. Deus queria realmente me tirar do controle da situação. E esse médico que estava ali de plantão no dia que eu passei mal, que me abriu dezenas de vezes, chega no meu ouvido e fala assim: eu sou pastor, conheço tua história, existe uma guerra pela tua vida, você está orando? Eu ouvi aquilo e eu estava com tanto medicamento que eu não conseguia concatenar as minhas ideias. E ele perguntou: você está orando? Eu não conseguia mal construir uma frase na minha cabeça, em pensamento, quanto mais fazer uma oração, né? E eu lembro que eu não conseguia me mexer, eu tentei fazer assim para dizer que não estou orando. Mas ele falou assim: eu estou orando por você. Toda a minha igreja está orando por você. Eu não tinha ideia que nessa altura do campeonato, a minha história tinha sido postada na internet e tinham milhares de pessoas fazendo um relógio de oração 24 horas por mim. Há poder quando a igreja se torna um, clamando por compaixão por alguém, por qualquer um. Eu não era uma pessoa conhecida, eu era uma pessoa sofrendo. O Espírito Santo colocou compaixão nas pessoas e elas começaram a orar. A partir daquele dia, foi quando eu comecei a pensar: Espírito Santo, fica comigo. Porque ele disse: você tem que orar. E a única coisa que eu conseguia pensar era: Espírito Santo, fica comigo. Vocês não imaginam o que é ficar meses na mesma posição, dentro de um box com 2 cortinas brancas, olhando para uma parede. Sem mexer, sem falar. É uma eternidade. Se hoje eu estou aqui falando com vocês e raciocinando sem sequelas, é porque Deus existe. O Evangelho não é uma utopia. A Bíblia não é um livro de contos. Ele ressuscitou e subiu aos céus e continua vivo, agindo em nós e através de nós. Jesus está aqui. E numa madrugada eu estava olhando para aquela mesma parede e eu comecei a sentir o Espírito Santo me enchendo. Afinal de contas, eu estava meses dizendo em pensamento: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Mas você vai no culto, um dia, né, no culto do Espírito Santo e fala: Espírito Santo, me enche, eu quero todos os dons, me dá o fruto aí, eu quero sair daqui cheio. Eu estava meses dizendo: Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. Espírito Santo, fica comigo. E um momento ele me encheu. E com toda a minha dificuldade de mexer os lábios, eu comecei a orar em línguas. Eu fui cheia, uma moribunda cheia do Espírito Santo. E quando eu fechei o olho, eu comecei a ver oceanos, países, continentes, tribos, pequenas tribos, nações inteiras. E uma voz como um trovão disse: eu te restaurarei por completo e eu te levarei em toda a terra, para que você diga quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou e o que eu fiz em você.
Oh, Ele não muda. Ele fala como um trovão. Seja curado em nome de Jesus. No dia seguinte, o médico chegou no meu quarto e as enfermeiras estavam trocando a minha fralda. Eu estava sem urinar há 4 meses e meio. De repente tinha 4 litros de urina na minha fralda. E eles falaram assim: o que aconteceu? Vocês derrubaram água aqui? Alguém deu sopa para ela, eu não podia comer. Mas tinha um enfermeiro que já estava com dó de mim, que me dava uma sopinha. O que vocês estão fazendo aqui? Chamaram o conselho do hospital, de médicos, e viram que era urina. Mas esse mesmo médico que tinha me assumido depois que eu fui transferida de hospital, e eu fui transferida de hospital, vocês têm que ler o livro com a história completa, porque são muitos detalhes. Assumiu um médico cético. E inclusive aquele médico pastor chegou para Deus, depois ele me contou, hoje ele é meu amigo, e ele falou assim: por que o senhor tirou ela daqui? Se eu fui o único aqui que acreditava nesse milagre, estou aqui orando há semanas. A gente quer mandar em Deus, gente, mesmo depois que a gente é pastor. Deus virou para ele e falou: eu tirei ela daqui porque a glória é toda minha. Quem vai curar ela sou eu. E eu fui para um outro hospital com um médico ateu. Pronto, é assim que Deus gosta. E ele olhou e falou assim: milagre tem limite, hein? Você vai ficar numa cadeira de roda e fazer hemodiálise para sempre. Aquele buraco na minha barriga não fechava de jeito nenhum, não cicatrizava. Ele falou assim: você vai ficar com uma bolsa de colostomia e agradece que você está viva. Qual o problema? Tem um buraco na barriga? A gente não sabe se teu cabelo vai crescer, se teu dente vai cair. Queridos, a quantidade de antibiótico que eu tomei é pior que 20 quimioterapias. O antibiótico para combater uma KPC e uma septicemia, ele vai dissolvendo a pessoa por dentro. Por isso os órgãos vão parando. Ele mata a bactéria, mas se deixar, mata a pessoa junto. Mas a autoridade do nome de Jesus é tão poderosa que a igreja entrava naquela UTI e dizia: proibimos o espírito de morte neste lugar, ele está repreendido. Enquanto eu estava na UTI, ninguém morreu, queridos. Eu estava na ala de pacientes terminais, gravíssimos. Mas a igreja, meu pastor, meus irmãos da igreja da Batista Central da Barra do Rio de Janeiro, entravam naquela UTI o tempo todo e diziam: você não vai morrer. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Você não vai morrer. Enquanto você está aí dormindo, Deus está curando as tuas emoções. O Senhor está refazendo tudo. Uma vez em que a pastora Fernanda foi lá e a pastora Eixla, junto com o Jânio César, que é um pastor hoje muito meu amigo, que tem um ministério de cura divina. E eles contam, inclusive no livro e no documentário, que quando chegaram na UTI, o cheiro de podridão que saía do meu abdômen era tão grande que chegava no corredor. E eles, quando chegaram, eles foram cheios de fé. Quando entraram na UTI, me olharam, ficaram paralisados, porque a imagem da morte é muito difícil. E você vai ver coisas, e você vai sentir coisas que vão bater de frente com a tua fé. E você vai ter que decidir quem fica de pé: o meu medo ou a minha fé? E eles, decididos a ficar firme, foram ao redor do leito e começaram a orar. E o Jânio disse: ei, Satanás, você me conhece, eu sou embaixador do reino de Deus, e eu vim dar uma ordem aos órgãos vitais: voltem a funcionar agora, em nome de Jesus.
A Êxola disse que de repente entrou uma glória naquele lugar, e a sensação que eles tinham é que tinham anjos ali guardando, ministrando o meu corpo, uma glória, uma presença dentro do box onde eu estava. E ela foi tomada pelo Espírito Santo e começou a cantar uma canção que diz: Talita cumi. Conhece essa passagem? Jesus Cristo chegou na casa de Jairo e a filha dele estava morta. Quando ele entrou na casa, ele disse: ela não está morta. As pessoas começaram a rir. Ele tirou os incrédulos de dentro da casa. A tua fé precisa ser tão firme, que as tuas palavras sejam totalmente coerentes com aquilo que já foi feito e consumado na cruz do Calvário. Chegando perto da menina, ele falou: menina, levanta. Ela acordou. Naturalmente, simples assim. Como as coisas podem passar a ser a partir de hoje na sua vida. Ele disse em hebraico: Talita cumi. E a Êxola começou a cantar: Talita cumi. Talita cumi. Uma ordem de ressurreição. Levanta-te, menina, dos olhos de Deus. Sem saber, ela cantou a letra da música. Tua história vai recomeçar. Pelo nome vou te chamar. E os meus sonhos vou realizar. Eu voltei para casa mesmo, deformada, numa cadeira de rodas, sem nenhuma perspectiva de voltar a andar ou falar. E conheci o meu filho, ele já tinha 5 meses. Eu estava com restrição de toque por causa da colonização das bactérias do hospital, que eles achavam que podia contaminar o bebê. Então eu precisei ficar ainda 40 dias olhando ele de longe, e eu não me mexia e tinha muita dificuldade de me locomover. Começaram então os milagres na minha alma, quando o Senhor disse: a autossuficiência acabou. E Ele me disse: agora, você acredita que eu te amo? Agora você confia em mim? Eu cuidei de você, você não estava mexendo um dedo sequer, eu cuidei do seu filho. Eu cuidei de tudo. Vamos continuar assim? Eu cuido, eu cuido, eu cuido. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansar. Demorou 2 anos para eu conseguir me locomover perfeitamente, com força, com vitalidade. Mas nesses 2 anos eu já tinha viajado quase o mundo inteiro. Porque Ele disse: eu te restaurarei por completo. E eu te levarei em toda a terra, para que você diga quem eu sou. A vida não foi perfeita dali para cá, muito pelo contrário. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele passou a ser alguém marcado pelo inferno. E aonde ele ia, tentavam matá-lo, porque ele era a prova viva de que Jesus era o Messias e ressuscitava os mortos. Todos se convertiam onde ele chegava. Muitas vezes a gente quer um milagre para viver a vida do nosso jeito depois disso. Mas Deus vai fazer esse milagre para você viver para Ele. Enfrentando o que for preciso e desfazendo as obras do inferno. Mostrando que aquele que te salvou
te mantém de pé, apesar de tudo, e te refaz quantas vezes for preciso. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Diga, Ele não mudou. Ele não mudou. Antes de orar por você, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Abre no capítulo 3, que você vai ver João Batista preparando o caminho para Jesus. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: prepare o caminho para o Senhor, endireita as tuas veredas, Ele vem. Naquele tempo estavam à véspera da manifestação da primeira vinda de Jesus, na glória do seu ministério que estava para começar. E nós estamos hoje exatamente diante a véspera da segunda vinda. Nada mudou. O versículo 6 diz, 5 e 6, que começou a vir uma multidão ouvir aquilo que João Batista dizia. Vinha gente de Jerusalém, Judeia, toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. As pessoas se aproximavam da mensagem, confessando os seus pecados. Como que você se aproxima da mensagem? Em nome de Jesus, organiza o teu coração hoje, para que o Evangelho comece de fato a ter efeito na tua história, na tua vida, em quem você é. E eram batizados por ele no Rio Jordão. De repente ele viu muitos fariseus, saduceus. Aqui os fariseus e saduceus são exatamente as pessoas que vivem da ilusão da religião. Eu conheço Deus, eu sei como Ele funciona. Ele trabalha para mim, cuidado comigo. Pessoas que se acham melhores que os outros por causa da religião. Uma farsa. E João olha e diz: raça de víboras, quem deu a ideia de fugir da ira de Deus que se aproxima a vocês? Presta atenção no versículo 8 e 9. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Ah, mas eu sou batista, presbiteriano, eu sou tradicional, eu sou assembleiano. Ah, olha só, veja só de que igreja eu sou. Sabe quem é meu pastor? E João diz assim: Deus pode, dessas pedras aqui, fazer surgir filhos de Abraão. Agora presta atenção, o machado já está posto à raiz das árvores. Diga, o machado está posto na raiz das árvores, diga. E toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Abra os olhos. Acorde para a voz do Espírito. Pois é o Espírito de Deus que fala à igreja. Naquele momento João disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas vem alguém mais poderoso que eu. Não sou digno nem de levar suas sandálias. E Ele vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Ele traz uma pá na sua mão para limpar a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Ah, mas Ele vai queimar a palha. Com um fogo que nunca se apaga. Você sabe qual é a diferença
entre o trigo e a palha. O trigo está ligado na videira. E só o que vem da videira flui nele. Ele não tem vontade própria. Ele não tem pretensão. Ele não tem destaque. É só um ramo que dá fruto. Quando você está na videira, você não tem que fazer força e ter estratégia para dar fruto. Você está na videira? Quem está na videira dá fruto. Muitas estratégias vêm para falsificar um ramo que não está na videira. Mas ele quer dar fruto. Mas Jesus está com uma pá na mão. Você já tinha lido esse versículo? O machado está pronto, posto na raiz da árvore. E o que diferencia a palha do trigo? Vai no capítulo 5. E um pouquinho antes, no verso 23 do 4, Jesus já, depois de começar a pregar, anda por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E começaram a trazer todos os que sofriam de males, tormentas, endemoniados, loucos, paralíticos, e Jesus curou. Simplesmente. Grande multidão o seguia. Nessa multidão tinha palha e tinha trigo. Tinha palha e tinha trigo. Em toda a multidão tem. E ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outras palavras, bem-aventurados aqueles que não querem se tornar ricos às minhas custas. Mantenha a tua mentalidade quebrantada, porque nós não somos daqui. O nosso tesouro está na eternidade. Isso é trigo. Bem-aventurados os que choram. Você já viu algum orgulhoso chorando? Não chora. O que vão pensar? O que vão pensar? Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que fracassam, porque entenderam que se aprende errando. Bem-aventurados, porque eles vão ser consolados. Se você nunca recebeu o consolo sobrenatural de Deus, você não imagina como bem-aventurados são aqueles que choram. É tão poderoso o mover sobrenatural de Deus quando Ele vê que você se quebrantou. Finalmente você falou assim: Deus, eu não sou nada. Ele estava só esperando você falar isso. Quase que vale a pena sofrer, porque o mover do consolo é tão poderoso e tão sobrenatural que só conhece quem sofre. Só conhece quem sofre. O orgulhoso não sofre. E nessa geração de Mulher Maravilha, a mulher superpoderosa, Nietzsche já dizia: o que não te mata te fortalece. Mas o Espírito Santo disse para Paulo: meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você é fraco, você é forte. Aprende a ser fraco diante da força de Deus. E como o coração de João Batista, diga: que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e me constranja
seu amor infinito. Mudei o tom, né, gente? Mas tá tudo bem. Deus é bom. Bem-aventurados os humildes, versículo 5. Eles vão receber a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Sabe quem tem fome e sede de justiça? Quem coloca tudo na mão de Deus. Porque quem não tem humildade faz justiça com as próprias mãos. Nunca vai ter fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que se quebrantam e têm fome e sede de justiça. Diz: Senhor, Tu és a minha justiça. Aleluia. Eles vão ser satisfeitos, plenamente satisfeitos. Ah, bem-aventurados os misericordiosos. Eles vão ter misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles vão ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levarem, levantando todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, grande é a sua recompensa nos céus. Fica firme. Tua recompensa está no céu. É melhor você ficar firme para você chegar lá. Porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Seja luz, seja sal, não se esconda. Jesus estava completando a mensagem de João Batista e dizendo: é com o ensino do Evangelho que essa pá atua, separando joio e trigo. É importante que a palavra seja pregada exatamente como ela é. Mas se hoje você entende que o milagre é consequência de uma vida de arrependimento, quebrantamento e confissão de pecados, Deus quer fazer algo em você hoje. É uma virada de chave poderosa, é uma mudança radical. E ela é espiritual, é produzida no Espírito, dentro de você. Feche os olhos. Feche os teus olhos e deixa o Espírito Santo te revelar aquilo que você ainda não sabe. Existe algo que Ele quer falar com você, capaz de produzir o fruto que você ainda não deu. E Jesus disse em João 17 que o fruto é para a glória de Deus. O testemunho não é para você dizer para as pessoas: olha só minha vida, ó, mudou. Não, o testemunho é para você dizer: olha Jesus, o que Ele faz. Ele é incrível, Ele é poderoso, Ele é invencível, Ele é Deus, Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Senhor. Ele não trabalha para mim, eu trabalho para Ele. Eu não sou digna nem de levar as sandálias dEle. Ele é maior que eu. Senhor, me ensina a ser pobre de espírito. Arranca do meu coração toda ganância. Senhor, me ajuda a chorar
Quando o meu desejo é ser forte para proteger minhas dores, para que ninguém saiba. Senhor, me ensina a ser humilde. Eu sei que meus pais não me ensinaram. Muito pelo contrário, me mandaram ser forte. Me falaram que chorar não é coisa de homem. Senhor, me mostra o mistério que a natureza humana não vê, mas que só o Teu Espírito pode revelar. Arranca de mim o orgulho, a egolatria, a adoração do próprio eu. Arranca de mim toda a pretensão de ser igual ao mundo. Arranca de mim todo o prazer no mundo. Arranca de mim o desejo de querer ser igual a todo mundo. Arranca de mim, Senhor, as referências erradas. Arranca de mim os ídolos e a idolatria. Arranca de mim, meu Deus, toda frieza e falta de misericórdia. Arranca de mim, meu Deus, toda sujeira do coração. Eu quero Te ver. Eu quero Te ver. Eu quero Te ver. Eu quero Te ver. Arranca de mim, Senhor, a hipocrisia. Arranca de mim, Senhor, a falsa religião. Arranca de mim, meu Deus, toda vontade de fazer guerra e justiça com as próprias mãos. Perdão. Arranca de mim a covardia de não querer ser perseguido. Arranca de mim a covardia de não querer ser caluniado, insultado. Arranca de mim, meu Deus, toda a autopreservação que só aponta para o fato de que eu me amo mais do que amo o Senhor. Me perdoa porque eu tenho sido meu próprio Deus. Me perdoa porque eu sou o Senhor de mim. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu preciso me converter de verdade. Teu Evangelho é para mim. É para mim. É para mim. Eu desisto hoje de viver para as pessoas. Eu vivo para o Senhor.